Shalom de Deus, paz e prosperidade para você que está vendo esse vídeo. Nós estamos aqui falando sobre relacionamentos abusivos. Você tem vivido isso? Conhece alguém que tenha vivido isso? Então encaminhe esses vídeos, porque isso vai abençoar a vida dessa pessoa e ela vai sentir que há uma luz, né, no final do túnel, que há uma solução para todas as coisas. E hoje nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Em relacionamentos abusivos. É, sequelas, sequelas, né, e traumas. O que acontece quando a pessoa passa por um relacionamento abusivo? Fica o quê? Os traumas e as sequelas dessa situação. E isso é muito nítido, por quê? Porque a pessoa, ela passou por uma dor profunda, profunda, que causou esse trauma, essa sequela na vida dela. Então, muitas vezes, ela vai caminhando, vivendo a sua vida, mas trazendo consigo esse peso, trazendo consigo essas dores, esses traumas, essa sequela que precisa ser tratados. Essa sequela, essas dores precisa ser tratados, traumas precisa ser tratados. Nós precisamos buscar tratamento para isso. É como se, exemplo, se a pessoa sofre um acidente, quebra uma perna, e simplesmente fala, eu não vou no médico. Vai ficar o quê? Vai ficar sequela. A perna dela não vai endireitar se ela não buscar ajuda, se ela não buscar ajuda de um profissional, se ela não for no hospital, isso não vai acontecer. Ela vai ficar com aquele problema nítido que todo mundo vai ver. Ou seja, por mais que ela esconda, né, esse trauma, uma hora vai aparecer, uma hora esse trauma vai aparecer. Então, eu quero falar um nome para você aqui, que você deve conhecer, que a Bíblia cita. Eu quero falar de Josué. Mas, uau, mas Josué? Josué, qual que é o problema de Josué? Josué era um homem de fé, ok? Ele era um homem forte, né? Ele comandava o exército de Israel. Mas e as emoções de Josué? Como é que estavam as emoções de Josué? Você sabe me dizer? Não, né? Pois é. A gente percebe que Josué, ele sofreu grandes traumas e ele trouxe sequelas desse trauma do passado com ele, porque Josué, ele fez parte da escravidão lá no Egito. E toda a escravidão, ela deixa sequela, porque foi algo terrível que eles viveram. Se nós formos buscar a história de como era feito a situação dos escravos ali no Egito, como eles eram tratados, você vai ficar estarrecido com o que eles passaram. E fala que Josué foi desde o nascimento, ele foi escravo. Quantas coisas ele deve ter passado, quantas dores ele deve ter sofrido, quantas situações ele deve ter passado naquela escravidão e depois que saiu de lá, ele ainda estava vivendo isso. Sabe por quê? Você for lá no primeiro capítulo de Josué, você vai perceber que Deus fala assim, Josué, seja forte, Josué, seja corajoso, eu estou contigo, Josué, não tenha medo. Por que que Deus falou isso para Josué? Porque ele estava trazendo traumas e as sequelas dos traumas que ele viveu como escravo. E a gente percebe que mesmo Moisés ungindo, colocando a mão sobre a cabeça de Josué, entregando para ele a autorização, a autoridade para ele carregar o povo, mas a gente percebe que quando ele chegou ali no Rio Jordão, ele ficou com medo. Ele ficou apavorado, sabe por quê? Porque o abusador, o inimigo, a primeira coisa que ele quer tirar de você é o teu potencial, é o teu propósito. E o Egito, a escravidão do Egito, tirou o propósito do povo de Israel. E a gente vê, a gente lendo, né, a saída ali do êxodo, a gente percebe que Deus fala assim: eu vou tirar o meu exército dali. Não era tirar um povo, mas tirar o meu exército dali. Olha o que Deus falou daquele povo. Mas Josué não conseguia sentir isso, as emoções dele estavam abaladas de uma forma que quando ele viu o Rio Jordão, ele ficou com medo. Porque antes tinha Moisés. Moisés foi sarado lá na sarça, a gente sabe disso, né? Ele tinha Moisés como apoio, mas agora Moisés não estava mais com ele. Moisés não era mais a muleta dele. Deus chamou ele com esse propósito como líder. Deus tem chamado muitas vezes nós. Deus tem chamado. Muitas vezes o medo das circunstâncias do passado, as dores que você passou, deixou trauma, deixou sequela na sua vida, nas suas emoções. E foi isso que Josué sentiu naquele momento em que ele foi chamado para poder atravessar o Rio Jordão. Mas sabe o que Josué fez?
Ele foi orar. A gente percebe que a palavra fala que ele se retirou antes de atravessar o Jordão e foi orar. Aleluia. Era ele Deus. Era ele a presença de Deus. Sabe qual foi a visitação para ele? Foi Jesus, que era o quê? O capitão do exército. Porque Josué fez uma pergunta: quem é você conosco contra nós? Não, eu sou o capitão do exército. Ali naquele momento, a palavra fala assim que ele conheceu, ele viu, ele falou com o capitão do exército. Ali Deus estava entregando a identidade de Josué. Estava entregando a identidade dele nas emoções dele, porque ele era um homem de fé. Ele tinha fé em Deus, ele era um homem obediente. Ele era um homem forte, ele era um homem de guerra. Mas Deus precisava curar as emoções de Josué. Amados e amadas, você que está vendo esse vídeo, às vezes nós precisamos entrar no nosso quarto e falar com o Senhor da nossa dor emocional. Só assim o Senhor vai cumprir o propósito. Então o Senhor percebeu que Josué estava doente emocionalmente. É por isso que ele falou assim: Josué, não se preocupe, eu vou estar com você. Vamos que eu estou contigo, não tenha medo. E Josué foi sarado, foi curado. E a gente percebe as maravilhas que Deus fez através da vida dele. Nós precisamos ser curadas nas nossas emoções, por conta do abuso que muitas vezes você e eu sofremos no passado. Pela escravidão que muitas vezes até mesmo líderes têm colocado muitas pessoas debaixo de uma escravidão. Isso também acontece dentro das igrejas, nós sabemos disso. Muitas vezes você tem sido escravo, você tem minguado o seu ministério, e o Senhor te chama para te levantar e curar as suas emoções, em nome de Jesus. Mas nós também temos um outro exemplo que eu quero falar para você. Exemplo de as emoções que estava realmente traumatizadas, um homem que estava com as suas emoções assim, defraudada mesmo, estava dolorida mesmo, sabe quem era? Saul. Mas por que Saul? Saul foi rejeitado por Deus? Sim. Nós percebemos há um tempo atrás o que aconteceu com a tribo, né? De Saul, com a tribo de Benjamim. Nós sabemos que houve uma guerra de todas as tribos contra a tribo de Benjamim por conta da mulher da concubina do sacerdote, do levita ali, que ela foi violentada, ela passou por essa violação por homens de Belial, que era líder, que estava ali na tribo de Benjamim. E a palavra fala que ele cortou essa mulher em 12 pedaços e distribuiu pelas tribos, chamando a responsabilidade. E a tribo de Benjamim não quis assumir a responsabilidade, não entregou as pessoas que fez mal. Então Deus levantou as tribos e praticamente destruiu a tribo de Benjamim. Sobrou, acho que 680 homens, se não me engano. E essa tribo foi rejeitada. Ela foi rejeitada ao passar dos tempos, até chegar em Saul. Então, Saul tinha essa rejeição por conta da situação que aconteceu no passado, da tribo dele, ele sentia a rejeição das outras tribos, tanto é que você percebe que quando Samuel chamou ele para ser ungido, ele se escondeu porque ele não achava que ele poderia ter isso, de tanta rejeição que ele sofreu por conta das outras tribos, e ele se escondeu do chamado. Nós percebemos que por conta dessa dor emocional, por quanto desses traumas, dessa sequela que ficou na vida de Saul, ele desobedeceu a Deus. Sabe por quê? Ali falou mais alto o que o povo queria, porque foi o único momento que a gente percebe que ele foi aceito pelas outras tribos, quando ele foi ungido a rei. Aí as outras tribos recebeu ele como rei. Então, no momento que o povo começou a questionar por que não fazia o sacrifício, por que não fazia o sacrifício, ele com medo, né? As emoções dele, os traumas emocionais, a dor emocional de Saul falou mais alto. Ele fez o que não devia ter feito. Isso é um alerta para mim e para você. Nós não podemos dar voz às nossas dores, nós não podemos permitir que ela tome decisões por nós. E Saul perdeu o seu reinado. Por quê? Porque ele deixou com que as suas dores emocionais tomassem a decisão errada. E nós percebemos que essas duas histórias são tristes, por causa de abuso de relacionamentos emocionais, por causa de abandono, por causa de situações que aconteceram, como a escravidão de Josué, ou até mesmo o abandono de Saul. E a Bíblia traz isso para nós como um alerta,
para não permitir que as nossas emoções direcionem a nossa caminhada, em nome de Jesus. E nós precisamos deixar Deus nos sarar. Deus chamou Saul porque queria que aquela tribo fosse sarada. Deus chamou Saul porque queria que aquela tribo fosse restituída no meio do seu povo. Porque Deus não tem tribo tal, não. Deus tem um povo, tem uma nação de Israel que entra todas as tribos. Era isso que Deus queria. Mas Saul não estava pronto. Saul não permitiu que Deus sarasse as emoções dele. Saul se escondeu do chamado, já começou ali. Mas a palavra do Senhor nos convida para que nós possamos ser saradas, sarada nas nossas emoções, para nós assumirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, para assumirmos aquilo que Deus tem entregue no nosso coração para agirmos certo. Então vamos fazer como Josué fez. Vamos entrar no nosso espaço e falar com Deus. Vamos entregar nossas emoções ao Senhor. Não vamos permitir que relacionamentos abusivos, de alguma forma, venha nos parar, venha tirar aquele propósito que o Senhor deu para mim e para você. Um chamado como capitão, para ser capitão de Israel, levar o povo, guiar o povo, e outro para ser rei. Josué conseguiu o intento, porque ele se entregou ao Senhor, falou das suas dores, e Saul não. Que essas histórias possam nos ensinar verdadeiramente como nos comportar acerca do abuso, de traumas, de dores que ficou sequela no nosso coração. Então, eu quero orar com você. Quero orar com você, que você possa sentir aí no teu coração o Espírito Santo falando sobre as sequelas, os traumas, as dores que você ainda tem aí no teu interior. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor se levanta para curar todo o nosso trauma, todas as nossas dores. E eu creio que a gente vai sair daqui mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e amado querido Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós não queremos ser mulheres sequeladas, ó Pai, mulheres com traumas profundos, ó Deus. Nós queremos nos curar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, derrama sua cura, Senhor, sobre nossas vidas, ó Deus, porque nós queremos, ó Pai, seguir o teu propósito, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim como o Senhor falou para Josué, não tenha medo, Josué, seja corajoso. Eu estou com você, eu estou com você. Assim o Senhor fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Não permita, Senhor, que o propósito que o Senhor tem nos dado, ó Pai, seja derrotado, Senhor, pelas dores que nós temos carregado, pelos traumas que nós temos carregado ao longo do tempo, ó Deus. Nós queremos abandonar todo esse fardo, meu Deus. Nós queremos tirar das nossas costas todo esse peso, ó Pai, ao qual muitas vezes temos carregado. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas emoções, para que seja curada através, Senhor, da sua palavra. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa tocar na nossa alma, no nosso coração, e nós sejamos o quê? Curadas, em nome de Jesus. Um beijo para você. E até o próximo vídeo, com mais assunto, com mais uma abordagem sobre relacionamentos abusivos, em nome de Jesus.